Se tiver o ponto de incêndio, de foco no seu prédio, você, como brigadista, tem que ir no local verificar e ver se dá para você fazer o controle do fogo. Se tiver, em princípio, começando, você consegue fazer esse controle. Enquanto isso, você ou alguém já ligou para o bombeiro. Pedir para que todo mundo desça as escadas abaixados, porque na parte mais baixa do chão é que você consegue caminhar rastejando bem baixinho para não pegar o calor e a fumaça, porque ela sobe. Sim. E você consegue evacuar o prédio em segurança. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, tudo bem com você? Hoje estou aqui para a gente falar sobre prevenção de incêndio. Você já pensou nisso? E é uma coisa que você tem que pensar no dia a dia, que está presente na vida das pessoas. E por falta de informação, pode ter algo dentro de casa que pode causar um incêndio e você não sabe. E hoje estou aqui com a especialista em prevenção de incêndio, a dona Selma, da empresa Pereira e Moura Engenharia. É uma honra ter você aqui. Se apresente, fique à vontade. Prazer, a honra é minha. Eu sou a engenheira Selma Moura, da Pereira e Moura Engenharia. Estamos há 30 anos no mercado. Que legal. Com a elaboração, consultoria de projetos de prevenção e combate a incêndio e obras de incêndio. Que legal. Você é de Taubaté? Qual cidade que você é? Eu não sou de Taubaté. Nasci no Mato Grosso, vim para o Vale desde pequena, mas atuo na área, aqui na região, há mais de 30 anos. Hoje a sua sede é onde? Hoje a empresa tem 2 escritórios. Certo. Tem um em Taubaté e um em Pinda. Perfeito. Fale um pouco mais da sua empresa. A nossa empresa, ela trabalha com a consultoria, elaboração de projetos e obras de prevenção e combate a incêndio. Atuamos há mais de 30 anos no mercado e também na área de assessoria, que é para venda de equipamentos, para construção das obras, toda na área de prevenção e combate a incêndio. Também temos o projeto social da empresa, que é a Brigada Comunitária. Fico feliz em estar recebendo a senhora aqui. Por quê? Porque é um tema muito importante, principalmente assim, a ser debatido, que muitas das vezes a pessoa não sabe como é tão importante estar sabendo como evitar incêndio dentro de casa, e pode ser uma coisa tão simples que está ali e a pessoa não consegue enxergar, né? E hoje você está aqui para estar abrindo nossos olhos, da gente perder aquela coisa assim da ingenuidade, né? Muitas das vezes uma coisa que está ali perto de um fogão ou perto assim de uma rede elétrica e pode causar um incêndio dentro de casa, né? Muitas das vezes até aquele famoso Benjamin, né? Da sobrecarga, né? É um perigo. Gostaria que você falasse um pouco sobre você, para a gente estar conhecendo um pouco mais. Qual é o hobby que você tem? Como que você faz? Porque essa sua profissão deve ser muito estressante, né? Eu adoro, né? Eu sou engenheira civil, certo. Formada em Taubaté pela Unital, legal. Desde 1992. Certo. E atuo na área há mais de 30 anos, desde antes da faculdade. Antes de começar a fazer a faculdade, eu já trabalhava com prevenção e combate a incêndio. Olha que legal. Então, fez engenharia, mas já mexia no ramo. Sim, já trabalhava. Tinha alguém na família que já mexia nesse setor? Não. Daí você... Foi a primeira? Não, fui a primeira. Desbravadora. Fui desbravadora. Então, pode falar, desculpa. E desde então, atuo em Taubaté e região. Certo. Né? O forte da empresa na realidade, em todo o estado de São Paulo. Certo. E o que você faz pra, tipo assim, de hobby que você faça pra tá, tipo assim, tirando o peso do dia a dia? Porque é uma área, assim, que é muito estressante, né? Por mais que a pessoa goste, ela sobrecarrega muito a pessoa, né? Sobrecarrega. Eu ouvi falar que você gosta de futebol.
Ultimamente estou totalmente dedicada ao futebol. Ai, que legal. Eu tenho um neto de 9 anos. Vai mandar um abraço pra ele, hein? Gabriel. Ah, Gabriel, um abraço, Gabriel. Ele tá se enveredando e descobrindo o futebol, né? Olha que legal. Então joga toda terça e quinta, nos sábados, nas escolinhas, eu acompanho em todas. Então hoje o meu hobby é futebol. Ah, que legal. E deixa eu perguntar, a parte do combate de incêndio ou prevenção de incêndio é uma área muito desafiadora, certo? E como que é você chegar assim num empreendimento e mostrar tudo o que ele precisa para estar cuidando dessa parte de prevenção de incêndio? Isso é fácil, é difícil? Isso está em lei? Ou você tem que convencer o cliente que ele precisa desses mecanismos de segurança? Hoje está muito mais... O empresário ele está muito mais consciente da necessidade da prevenção e combate a incêndio. Existe uma legislação, uma lei, que ela é característica de cada estado. Certo. Porém, São Paulo está na vanguarda, que é o decreto 63.911/2018. Ele que determina toda a forma de condições mínimas para fazer os projetos de prevenção e combate a incêndio. Que legal. Certo? E isso é desde do começo da entrega do prédio, ou a gente pode contratar a sua empresa já o prédio existente? Pode contratar o prédio existente e pode contratar quando vai se construir o prédio antes da aprovação do projeto. Certo. Porque caminha junto todos os projetos para a construção de um prédio. Então tem o projeto arquitetônico, que é o primeiro, primordial, depois vem o projeto estrutural, elétrico e, concomitantemente, o de prevenção e combate a incêndio. Certo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua empresa, o que ela... Tipo assim, o que a gente pode esperar contratando seus serviços? A empresa hoje ela tem uma equipe totalmente voltada para prevenção e combate a incêndio, certo. Tanto de edifícios comerciais, residenciais e eventos. Certo. Ah, legal. Evento também? Evento também. Principalmente eventos, né? Que são áreas de concentração de público. Certo. E são temporários, é por um período curto. Então, ele também passa pelas exigências do Corpo de Bombeiro. Aí, você na contratação dos trabalhos, nós começamos, se você vai construir, desde a elaboração, desde receber o projeto, todos os projetos, as planilhas, desenvolver o projeto de prevenção e combate a incêndio de acordo com a legislação, de acordo com as características comerciais de cada prédio. Também tem isso, o projeto de prevenção e combate a incêndio ele é feito também de acordo com as características comerciais. Certo. Então, esse prédio hoje, ele é usado para salas comerciais. Perfeito. Ele tem uma demanda e uma característica de projeto. Se for instalado uma outra empresa aqui, com uma indústria, muda as características do projeto. Certo. Então, é para atender às suas necessidades. Entregamos o projeto aprovado, junto ao Corpo de Bombeiros. Também fazemos as instalações dos equipamentos, se for de acordo, né? E acompanhamos a instalação. Se a nossa empresa não fizer a instalação e o contratante fizer esse trabalho com outra empresa, nós também acompanhamos fazendo assessoria. Olha que legal. E qual que te dá mais trabalho? Quando você vai fazer uma consultoria e um trabalho para um prédio, uma residência ou evento? Qual que você demanda mais tempo? Uma indústria. Indústria? A indústria ela demanda mais tempo. É mais complexo. Certo. Né? Ela demanda mais tempo. O evento ele é mais ágil. Então... Certo. O evento, assim, que a senhora fala que é mais ágil é, no caso, assim, aquele evento, assim, aconteceu, uma feira igual um rodeio, ou quando é tipo uma boate? Porque eu tô me lembrando, quando você me falou a situação, eu lembrei da Boate Kiss. Sim. Lembra que teve toda aquela situação lá e parece que houve alguma falha, né? Que, tipo assim, as portas não se abriram, alguma coisa assim no tipo, eu não acompanhei muito bem, se a senhora puder falar alguma coisa sobre... Porque, de certo, foi bem falado na época, né? Sim, a responsabilidade de execução do projeto, ela é uma responsabilidade civil. Certo. Ou seja, quem está responsável
pela indústria, pelo comércio, pelo prédio residencial ou pelo evento, é a empresa. Certo. Então, ela tem que atender as características, ou seja, no lugar tem que estar de acordo com o projeto. Certo. Então, se tem a boate, lá na boate tem rota de fuga, tem saída de emergência, tem iluminação de emergência, tem extintores, eles têm que estar no local projetado. Perfeito. As portas de emergências todas têm que permanecer abertas durante o evento ou durante a atividade comercial. De repente você está com uma empresa que a porta é da de frente para a rua e ela é de enrolar. Na hora de funcionamento, ela tem que ficar aberta. Certo. Então são as características do projeto que tem que ser atendido durante a execução, durante o funcionamento. Entendi. No evento é a mesma coisa. O evento ele é muito dinâmico porque o evento do rodeio, por exemplo, que teve em Tremembé, a nossa empresa foi totalmente responsável pela toda a liberação, aprovação de projeto, instalação, documentação e liberação de documentação e alvará junto à prefeitura, polícia militar. Certo. E acompanhou todo o processo, tanto para aprovação quanto durante o evento. Certo. E aí, nesse período, durante o evento, todos os equipamentos de incêndio têm que estar no local. Se acontece qualquer incidente, qualquer sinistro no local, tem uma equipe de brigada de emergência treinada para saber como atuar e como proceder, e tem os equipamentos de incêndio para serem usados no sinistro. Olha só. E isso vale para o evento, ele vale para o comércio, ele vale para a indústria e ele vale para a boate. Certo. Uma dúvida, um exemplo assim, eu contrato a sua consultoria. No dia do evento, vocês não precisam estar exatamente lá, porque a parte já é feito antes, né? Depende do contrato. Ah, tá. Depende do contrato. Se você nos contrata para fazer a aprovação do projeto e a liberação do evento até o AVCB, nós fazemos o projeto, acompanhamos as instalações, acompanhamos a vistoria do Corpo de Bombeiro, liberou o AVCB, nós entregamos e acabou o nosso trabalho. Certo? Tem uma equipe de brigadista, tem uma equipe responsável que vai dar o acompanhamento. Se somos contratados para fazer acompanhamento técnico de montagem, porque também tem as montagens, o acompanhamento técnico de montagem e a liberação de alvarás, nós fazemos toda a liberação de alvarás. Esses alvarás incluem Corpo de Bombeiro, Prefeitura, que é o alvará provisório, Polícia Militar, entre outros. Sanitária, tudo. Entendi. Agora, quando é um exemplo assim, eu tenho uma casa noturna, eu preciso dos seus serviços. Um exemplo assim, daí você vai lá, deixa tudo nos conformes para a casa ter autorização. Exatamente. Foi autorizada, como aconteceu na Boate Kiss. Lá, pelo que a gente entendeu, parece que estava tudo em ordem, né, as documentações, porém, teve aqueles fatos dos músicos estar lá e utilizar um mecanismo de fogos, né, que não podia ter utilizado isso lá, né? Aquilo lá chama-se equipamentos piracotécnicos. Certo. Eles, se ele tivesse que ser usado na casa, também tinha que ser aprovado em projeto de prevenção e combate a incêndio, porque existem outros equipamentos que devem ser usados durante aquele show. Certo. Então, nesse âmbito, eu não acompanhei se tinha no AVCB ou não a liberação dos equipamentos piracotécnicos. Entendi. Pirotécnicos, né? Sim, sim. E no caso, assim, um exemplo assim, nessa sua profissão, qual é os maiores desafios que você tem no dia a dia? Você fala assim, poxa, isso aqui é trabalhoso. Um exemplo assim, você tirar documento. Qual que é mais que gera mais desafio? Prefeitura, polícia militar, bombeiro. O qual é mais trabalhoso e mais demorado? Porque geralmente o cliente, quando vai até você, a festa já está pronta para acontecer, né? Eu acho que é o último. Depois o cara fala, não, precisa de liberação. Não pode. Nós temos prazo. Né? Tudo tem prazo. Então, prefeitura tem prazo mínimo para se dar entrada no pedido de alvará, até por conta de todos os procedimentos que existem dentro da prefeitura e de acordo com a legislação. Corpo de Bombeiro também, Polícia Militar também. Então, existe um prazo mínimo. Certo. Para que a gente... quem faz evento, quanto tempo? 30 dias? No mínimo 30 dias. 30 dias. No mínimo 30 dias. E qual deles é mais demorado? Desses três? A prefeitura. Prefeitura? Até porque ela depende dos alvarás dos outros órgãos
para que ela possa liberar o dela. Então, Perfeito. quando você dá entrada, você protocola o pedido de funcionamento daquele evento. Um evento, eu estou falando temporário. Temporário, o que é? Ele chegou na cidade, ele fica um período e vai embora. Certo. Por exemplo, o circo do shopping. Olha, eu ia falar nisso agora. O circo do shopping, ele chegou no shopping. Então, para ele chegar aqui, geralmente são de 30 a 60 dias antes que eles fazem esse pedido junto à prefeitura. Aí a prefeitura tem uma série de exigências. Quais são as exigências? Apresentar o AVCB. Certo. O AVCB tem um prazo para se fazer. E ele só é liberado após a montagem do circo, que geralmente é na quinta ou sexta-feira do dia da estreia. Sim. Tem a polícia militar, que tem um prazo também para você protocolar. Então, você dá a entrada e você vai correndo os outros órgãos para entregar esses documentos para a prefeitura para que ela libere o seu alvará provisório. Então, a prefeitura é a mais demorada por conta da necessidade dos outros órgãos. Ah, entendi. Como é feita a prevenção de incêndio em um prédio? Depende da característica comercial de cada prédio. Certo. Geralmente, os equipamentos mínimos que devem existir: extintor de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de emergência. Esses são os equipamentos mínimos. Certo. Depois disso, dependendo da complexidade de cada atividade comercial, vão se tendo os outros equipamentos. Por exemplo, sprinkler, que você tem aqui. Sim. Tem detector de fumaça. Tem saída de emergência. A saída de emergência também é obrigatória, mas porta corta-fogo, tudo depende das características de cada um. Certo. E um exemplo assim, há muita diferença entre exigências entre prédio comercial e prédio para moradia? Para moradia é mais tipo assim, eles pedem menos coisas que um comercial que tem um número maior de pessoas todos os dias? Não, do comércio ele é mais complexo. É mais complexo? Do residencial, ele limita as áreas comuns. Né? Então, você não tem um sprinkler dentro de um apartamento. Certo. Toda a prevenção e combate a incêndio é feita dentro de um prédio comercial nas áreas comuns. Entendi. Um exemplo assim, você já se deparou em... Desculpa, residencial. Você já se deparou em chegar assim, a sua empresa fez toda a consultoria, daí você chega assim lá na onde que é a área lá demarcada para extintores, chega lá, tem uma geladeira, tem alguns móveis lá? Eu já vi vários lugares assim. Não, durante o processo de aprovação e liberação do AVCB, até esse acompanhamento final, geralmente não tem. Não. Lógico. Porque a gente está acompanhando, estamos orientando. Depois da entrega do AVCB, é responsabilidade do síndico, de cada morador. Né? No caso residencial, cada morador deve cobrar que o prédio seja de acordo com o projeto aprovado. Entendi. No comércio, o gerente, o diretor também deve exigir que fique tudo de acordo com o projeto aprovado. Certo. Na indústria, tem o setor de manutenção, tem o setor de segurança do trabalho, que também vai acompanhar todas as exigências de acordo com o projeto. Entendi. Pode correr-se o risco de, num comércio, ter um equipamento fora do lugar? Pode acontecer. Não era previsto, não é o correto. Então, cada um tem que ter consciência de que o projeto foi feito, o AVCB foi feito de acordo com aquelas características. Certo. Se houver um sinistro, se houver um acidente, se houver um incêndio, aí tem a prevenção e combate ao incêndio, ele prevê salvar vidas, então atendeu as características e preservar o patrimônio. No preservar o patrimônio, geralmente o prédio vai acionar o seguro. Haverá uma perícia e, se for verificado que aquela geladeira que causou incêndio, vai ser verificado se ela estava ou não, de acordo com o projeto, no local correto ou não. Sim. Eu ia falar para você ficar só um pouquinho perto do microfone. Isso. Deixa eu perguntar. Eu acredito que aqui no Vale, né, a gente nunca pegou assim nenhum caso de incêndio em prédio. Já pegou? Já. Aqui em Taubaté já tivemos vários. Tivemos ali na rua... na Carneiro de Souza, tivemos na praça da Rua do Sacramento, né, da Igreja do Sacramento ali. Já tivemos vários. Eu lembro, verdade. Teve um que era da Marabras, isso? Isso, em Taubaté. Foi, acho que eu lembro disso aí, eu acho que foi o único. São José também. Mas nenhum com perda de vidas, né?
Não. São José também já tivemos alguns incidentes, Pinda também. Mas hoje eu acho assim, tanto a empresa quanto o Corpo de Bombeiros estão trabalhando e os profissionais realmente com seriedade para que isso minimize. Certo. Quais são os principais fatores que podem aumentar o risco de incêndio em um edifício? A não utilização dos equipamentos de incêndio de forma correta. Certo. Deixar extintor vencido, usar e não recarregar, não fazer o teste do tambor, né, do recipiente, não testar as iluminações de emergência de períodos em períodos, não fazer manutenção na rede de hidrantes. Então, essas são as características principais, é a falta de manutenção. Eu lembrei de uma situação que houve lá um treinamento, alguma coisa assim, e foram acionar a parte aí da parte de tubulação de incêndio, a bomba estava queimada. Tipo, sorte que não era verdade, né? Era só a simulação, né? Então, é por isso que é importante a simulação. Ela é importante acontecer de períodos em períodos para que a equipe seja treinada. Sim. E verifique todos esses equipamentos se eles estão de forma correta, se eles estão com manutenção em dia, certo. Evitando todos esses riscos. Um exemplo, em fábrica tem brigadista, certo? Em todos os lugares deveriam ter brigadista. Então, prédios comerciais não tem? Tem. Aqui no seu prédio é um prédio comercial. Geralmente é um brigadista por andar. Então tem que ver a norma, as características do prédio e o número de brigadistas. Certo. Então aqui tem. Ah, tá. Cada andar deveria ter uma pessoa treinada como brigadista para, em casos de incêndio, ele saber como proceder. Certo. E residencial é a mesma coisa? Ou não? Residencial é a mesma coisa. Prédio residencial é a mesma coisa. Ah, tá. Então tem que ter um morador por andar capacitado. Entendi. E um exemplo assim, quando há um risco de incêndio ou já constatou que tem um incêndio, o que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? É ligar para os bombeiros? Qual que é o que ele tem que fazer? Qual é o procedimento numa situação dessa, além do pânico? Não, ele está ali, o brigadista está ali para controlar o pânico, né? Ele está para controlar o pânico, fazer os procedimentos básicos para tentar apagar aquele fogo, para ele não aumentar e primordialmente ligar para o Corpo de Bombeiro. Certo. Enquanto ele está, por isso que existe uma equipe. Acionou aqui, por exemplo, aciona a sirene. Certo. Tem uma central de alarmes. Acionou o alarme. Todos têm que estar treinados para ouvir e saber como proceder. Então, evacuar o lugar, ver o ponto de incêndio, ver se dá para apagar, ir lá com o extintor ou com o hidrante, tentar para fazer o procedimento mínimo para diminuir as chamas e evacuar, mandar todo mundo sair com segurança. Sim. Aqui, você não sai para o elevador. Em prédio comercial ou residencial com elevadores. Não sai para o elevador. Você utiliza as escadas, que elas têm as portas corta-fogo, que tem o objetivo principal de preservar a sua vida ali dentro. Então a dica em caso de incêndio, nunca entre no elevador. Nunca entre no elevador. Que foi o que aconteceu lá naquelas torres gêmeas, né? Exatamente, nunca entre no elevador. As escadas de emergência, elas são feitas para isso. As portas corta-fogo, elas barram por um período de tempo a entrada de fumaça. É o tempo que você precisa para sair do prédio. Certo, porque a pessoa na hora do pânico, ela tem na cabeça dela que o elevador é o que vai tirar mais rápido do prédio, né? Não é. O elevador, ele é sujeito a vários problemas e sujeito a energia, corte de energia. Sim. Então o elevador é o último que você procura. Certo. Eu não sei se eu estou errado. Eu acredito que o que tem mais chance de fazer um prédio pegar fogo é parte elétrica, não é? Porque um exemplo assim, o que eu vejo assim, pelo menos, tomadas sobrecarregadas. Que é um exemplo assim, você pega na tomada. Eu vou dizer que a minha casa é assim, não posso dizer que não é. Tem lá um Benjamin e tem 3, 4 aparelhos ligados na mesma situação, entendeu? E a gente vê aí pelos documentários, as pessoas falando, foi pane na parte elétrica. Isso é o que mais traz incêndio em um prédio? Sobrecarga? É um dos itens que mais traz o
o problema em prédio. É um dos. E isso, a sua empresa tem uma política de ter um trabalho educativo para as pessoas não estarem fazendo esse tipo de situação? Como que é, quem que passa isso para os moradores? Porque muitas das vezes a pessoa pode até cair nesse erro por falta de conhecimento, Sim. né? Igual eu faço, eu sei que tá errado. Mas se você pegar, tipo assim, minha mãe, eu acredito que ela faça até sem noção. Sim. Nós temos 2 trabalhos na empresa. Realmente nós temos o técnico de segurança, temos técnico de segurança, engenheiro de segurança, que treinam, que fazem as brigadas de incêndio. É o treino para a brigada de incêndio. Temos outros parceiros que faz o treino para as brigadas de incêndio. A brigada de incêndio visa ensinar o mínimo das condições para você evitar um incêndio ou você apagar um incêndio. E, socialmente, nós trabalhamos com a brigada comunitária. Ah, legal. A brigada comunitária ela tem o objetivo de capacitar pessoas para salvar vidas. Porque em áreas sociais, geralmente não existe o treinamento de brigada. Então, nós fazemos esses treinamentos em alguns edifícios sociais para treinar os moradores como brigadista, para treinar os moradores como brigadista, para eles saberem o que fazer no caso de incêndio e pânico. Sim. Eu ia correr, eu não sei se eu ia servir para ser brigadista, não. Até para correr você tem que saber para onde você vai correr. Então o brigadista vai orientar. Não vai para lá, vamos andar por aqui. Nós temos a área de controle de risco, nós temos a área para poder o pessoal estar unido ali e longe dos perigos de fogo. Vamos pegar um extintor de incêndio, ele vai olhar o incêndio, o princípio de incêndio, ele vai ver se ele tem condições, ele vai pegar o extintor, ele vai fazer o procedimento mínimo para poder apagar aquele fogo. Certo. Então os brigadistas, eles fazem esse controle de evacuação e diminuir os problemas do incêndio. Certo. Ô Selma, uma dica. Um exemplo aqui, o prédio está pegando fogo, o que seria o correto? A pessoa ir para a cobertura ou tentar descer? Ou vai muito de onde está ocorrendo o incêndio? Porque um exemplo, cobertura, que a gente tem heliporto. Rapidamente vai chegar helicóptero para estar retirando as pessoas, certo? Sim. Como aconteceu lá no Marabras, o helicóptero começou a tirar as pessoas. Ou descer. Porque todo mundo vai estar naquele foco de descer, né? Sim, como você disse, depende de onde vai ser o incêndio. Se você está com incêndio no 4º andar, as chamas intensas, a chama, a tendência é subir, né? É subir. E a sua escada de emergência, ela está já comprometida e você tem o heliporto, você vai subir. Mas de preferência, você fazer evacuação pelas escadas de emergência. Descendo. Entendi. Qual é a importância de realizar uma avaliação de risco de incêndio em um prédio? Isso é feito logo no comecinho que está montando o projeto? Sim. Caso, um exemplo assim, eu te chame para cuidar de um prédio que já tem tudo pronto, só que eu ainda vejo assim, olha, posso melhorar. Sim. Se você já está com o prédio pronto, automaticamente você necessita do AVCB. Certo. É anual? Depende da atividade. Se for para shows, para casas noturnas, para clubes, geralmente é anual. Certo. Se é depende de cada atividade. Varia de anual até 5 anos. Certo. Depende de cada atividade. Prédio seria 5? Não, geralmente são 3 anos. 3 anos. Geralmente são 3 anos. Dependendo da atividade do prédio. Né? O prédio residencial, geralmente são 3 anos o AVCB, a validade dele. Certo, daí nessa avaliação que você vai saber dizer qual é o tipo de equipamento ideal para aquele local. Sim. Primeiro, nós pedimos o projeto do prédio. Certo. Primeira coisa, em cima do projeto do prédio nós fazemos a avaliação do sistema de incêndio. Se já tiver um projeto aprovado e necessidade de adequação, de correção ou de modificação, vai ser feito. Entendi. E qual é o mais trabalhoso? Quando você pega o prédio novo para você estar fazendo isso? Ou você já pega aquele prédio cheio de vício e você precisa estar consertando ele, adaptando? É um prédio para adaptação. É. Eu não sei aqui, mas eu vi uma cidade, até na minha cidade lá, eles pediram para estar adaptando escada de incêndio.
Entendeu? Principalmente porque o prédio era velho. E isso foi uma dor de cabeça muito grande. E eu acredito que eles nem fizeram nada. Eu acho que até o bombeiro deixou quieto, porque era inviável. E parece que a gente vê em alguns prédios que eles estão fazendo essa adaptação Sim. da escada de incêndio, né? Igual nos Estados Unidos, você olha, tá lá por fora. Lá por fora. Já temos muitos casos assim, né? Quando a adequação é preciso fazer essa correção e existe a possibilidade de ser feita por fora, ela vai ser realizada. E você acha que isso aí vai ser uma tendência, essas escadas de incêndios por fora, por falha logo no começo do projeto? Talvez não seja nem São prédios falha. antigos, né, na realidade. São não prédios tinha nem antigos, isso na norma, exatamente, né? não tinha na norma. Hoje está se fazendo adequação. Às vezes muda a atividade do prédio. Era um sim. prédio residencial, agora Comercial. todo mundo começou a alugar, virar kitnet, mudou a característica, mudou o conceito. Sim. Então tem que fazer uma adequação, tem que fazer uma atualização do projeto. E é trabalhoso quando você precisa fazer essa adequação? É. É. Acho que prédio pronto é muito mais trabalhoso do que você pegar no início. Um que mexe na estética do prédio. Muitas das vezes, quem são os gestores, os investidores, não querem que isso aconteça, né? Mas se for necessário, Entendi. vai mudar a estética, a parte arquitetônica, né, do prédio, adequando às necessidades de prevenção e combate a incêndio. Quais são os sistemas de detecção de incêndio mais utilizados em prédio hoje? Eu posso mudar a pergunta? Pode, fica à vontade. Quais são os equipamentos? Detecção, nós temos detector de fumaça e detector de incêndio. Certo. São um dos equipamentos. Que é aquele famoso... O chuveirinho, que é o sprinkler, Sim. e o detector de fumaça. Ah, tá. Eu achava que os dois eram o mesmo. Não, O detector de fumaça é um vermelhinho, maiorzinho. É o branquinho, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, olha ali o branquinho, ó. Ele é detector. Legal. Aqui dali o chuveirinho é o sprinkler. Certo. Com a fumaça, com o calor, ele abre, ele forma um chuveiro. Isso. E esse daqui, com a fumaça, ele aciona o detector também. Olha que legal. Então nós temos assim, quais são os equipamentos básicos Certo. que devem ser utilizados? Extintor de incêndio, sinalização de emergência e placa de sinalização. Esses são os básicos. Aí depende, novamente, de cada característica, vem se acrescentando os equipamentos de incêndio, que são eles: hidrante, detector de fumaça, sprinkler, entre outros. Como é feita a manutenção desse sistema? Geralmente... É pela sua empresa, uma terceira, ou é o prédio que faz? O prédio que faz o controle, ele tem um PCMSO, né? Ele tem uma planilha de controle de manutenção e ele contrata uma empresa para fazer essa manutenção ou tem profissionais já no local para fazer. Certo. Os dispositivos de segurança obrigatórios em um edifício, quais seriam eles? Na minha cabeça eu só lembro do extintor. Então, depende do edifício. Um edifício residencial. E dependendo do tamanho do edifício, dependendo da altura, vai ser extintor, vai ser iluminação de emergência, placa de sinalização. Certo. Se ele for um prédio mais alto, que tem mais apartamentos, aí vem a rede de hidrantes. Dependendo, ele tem os sprinklers e detector de fumaça. E quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade de revisão no sistema de prevenção de incêndio? E você tem que trocar o sistema, porque aquele sistema está obsoleto. De quanto tempo? É um mercado assim que a tecnologia muda muito rápido? A manutenção, vamos lá, por equipamento. A manutenção de extintores, ela é feita anualmente, certo, que é a recarga do extintor. Então, mas nesse período de um ano, se você precisou usar o extintor, se você vê que o manômetro está com defeito, se você não tem o lacre, você automaticamente tem que fazer a manutenção. Ela não precisa esperar um ano. Certo. A iluminação de emergência. Eu usei ele, perdeu? Já tem que chamar você. Tem que recarregar. Usou, tem que recarregar. A cada 5 anos, você tem que fazer o teste do tambor do extintor de incêndio. Cada 5? A cada 5. Porque ele enferruja, ele dá uma trinca. Então, ele tem que fazer o teste a cada 5 anos. No extintor,
Isso para extintor. Iluminação de emergência. A lâmpada não acendeu. Aqui no prédio comercial, a lâmpada, a iluminação de emergência, você vê a iluminação de emergência está sempre acesa. Sempre não, ela em períodos ela está acesa. Então você observou que ela não acendeu, não precisa esperar o período de 6 meses, 1 ano para fazer a substituição. Dá para fazer. Os hidrantes, tem que ser periódico o treinamento da brigada. Então, a cada 2 meses, 6 meses, você testou o hidrante, não funcionou, você tem que fazer a manutenção. A equipe, ela pode acionar só a bomba a cada 15 dias, 1 mês. Não funcionou, tem que trocar. As mangueiras, elas têm que ser trocadas periodicamente, porque elas ressecam. Sim. Então, tem que fazer o teste hidrostático. Se ela tiver furada, ela ressecou, ela fura. Então, vai fazer o teste hidrostático. Furou, tem que trocar a mangueira. E aquela mangueira é um trabalho desenrolar ela depois, né? É um trabalho enrolar, né? Desenrolar é fácil. Desenrolar, ela foi embora. Mas o problema é enrolar. Deixa uma dúvida que eu tenho. Como que é feita a escolha? É você, a sua empresa que faz, das pessoas do prédio para ser os brigadistas? Ou é eles que lá pegam o mais corajoso lá e... O prédio geralmente... já pega voluntário, já sabe. Faz a comunicação para os moradores e pede para que tantos moradores precisam se prontificar para fazer a brigada. E esse treinamento, quem que dá esse treinamento a essas pessoas? A nossa empresa também dá esse treinamento. Ah, que legal. Também dá esse treinamento de brigada. Mas outras empresas também podem ser contratadas para fazer o treinamento. Ah, que legal. Quais são os procedimentos de evacuação em caso de incêndio? Eu acho que a gente já falou, mas é bom a gente estar voltando nesse assunto porque é a maior dúvida que as pessoas têm. Sim. Os procedimentos de evacuação. Quando você, aqui no seu prédio comercial, você vai ouvir o alarme tocar. Então, automaticamente, você para tudo e procura as escadas de emergência. As escadas de saída. Certo. Se tiver o ponto de incêndio, de foco no seu prédio, você, como brigadista, tem que ir no local, verificar e ver se dá para você fazer o controle do fogo. Se tiver, em princípio, começando, você consegue fazer esse controle. Enquanto isso, você ou alguém já ligou para o bombeiro. Pedir para que todo mundo dessas escadas abaixados, porque na parte mais baixa do chão é que você consegue caminhar rastejando bem baixinho para não pegar o calor e a fumaça, porque ela sobe. Sim. E você consegue evacuar o prédio em segurança. Certo. É um exemplo assim, eu já trabalhei em fábrica e a gente vê que tem treinamento periódico de brigadistas. Sim. Eles fazem as pessoas sair da linha de produção, faz o treinamento, orientação e depois voltam. É periódico, né? Deveria acontecer o mesmo no prédio comercial. Então o prédio comercial já é diferente. Deveria ter um treinamento periódico. Deveria ter. E você acha que um exemplo assim, isso não acontece por falta de informação ou falta de interesse dos administradores do prédio? Talvez falta de informação. Entendi. Aí, é por isso que você está aqui hoje, já. Então, deixa uma dica para quem tem administração de um prédio, para quem é síndico de um prédio, o que ele deveria fazer e não está sendo feito nesse momento. Principalmente o treinamento periódico junto à brigada de incêndio. Com esse treinamento, ele já vai ver todos os equipamentos, como é que estão os equipamentos, a necessidade de manutenção e o treinamento de todos do prédio para, quando se tem o alarme, acostumar, né, os ouvidos aos alarmes e saber como proceder. Certo. Isso é primordial. E uma dica para não entrar em pânico, porque eu acredito que isso aí é o que mais te perguntam, né? Porque você tá lá assistindo novela, quando vê, pum, começa a disparar tudo, ou um exemplo igual a gente tá numa gravação, já dá o acionamento no sistema. Calma. Mesmo não saber que eu posso morrer? Não, a princípio você não poderia morrer. Então. O seu prédio, ele é todo preparado, ele é um sistema. Certo. Né? Todo preparado para que a preservação da vida seja primordial. Certo. Então, a primeira coisa, tem que ter a calma. Tocou a sirene. Você, a princípio, não sabe se é verdade ou se é mentira. É um treinamento. Então, você desce,
Você abre a sua porta, não acionou seu splink, não acionou seu detector de fumaça, abre a porta, vai para as escadas, abaixa e sai. Certo. Porque o seu princípio de incêndio não está aqui. Certo. Um exemplo assim, que a gente vê, como identificar e corrigir um ponto de falha no sistema de prevenção de incêndio, caso tenha. Um exemplo assim, eu imagino que você vai ter, eu tenho um prédio muito antigo, que é o que mais tem aqui na nossa cidade de Taubaté. Sim. E eu sempre acho que aquele sistema pode falhar ou eu quero estar dormindo em segurança. Isso a sua empresa também faz? Sim. Um levantamento, olha, Sim. isso aqui está obsoleto, a gente precisa substituir, Sim. porque hoje temos extintores mais modernos. Um exemplo assim, você tem aqui parte de energia, só que você está com um extintor que não pode ser acionado, porque tem essa variação de extintores, né? Tem. Cada extintor tem um uso próprio. Sim. Então, nós temos o extintor ABC, extintor de água, extintor de pó químico, extintor de gás carbônico, cada um para uma atividade. Certo. Então, faz-se a avaliação na empresa, vê as características do extintor, vê se precisa ser trocado e entrega o serviço para o cliente. Hoje, um exemplo assim, prédio comercial, quais são os extintores mais usados? Acho que quase todos, né? Quase todos os ABC. O que seria ABC? ABC é o extintor pequenininho, que ele tem as duas características nele, de água e pó químico. Ah, legal. Então, você dá para usar dos dois. É um combo. É um combo. Olha que legal. Ele é um combo. E o outro que você falou? O de água, que você pode usar aqui no seu caso. Você deveria ter um extintor aqui. Certo, a gente tem, ficou acho que ali atrás, ali. Então, na área de segurança ali. Exatamente, está ali, né? Então você tem o seu extintor. Esse seu extintor, pelas suas características, ele não pode ser de água. Porque você tem muita eletricidade. Então. Você tem mais combustível. Parece que a eletricidade vem, né? Exatamente, corrente, né? Exatamente. Então aqui na sua sala, apesar do prédio ter todo o sistema dele, na sua sala é um ponto à parte. Então o seu sistema de incêndio, além do splink e do detector de fumaça, o seu extintor. Entendi. Certo? Olha que dica valiosa. São dicas que podem salvar vidas, né? Exatamente. É por isso que, tipo assim, a gente ficou lá negociando com você pra você estar vindo, porque, poxa, são dicas valiosíssimas e muitas das vezes as pessoas não têm acesso a essa informação, né? Filho, né? Quando a gente viu você lá, porque a gente, né, eles precisam saber, né, que a gente foi premiado como nosso segmento podcast. Pode falar o seu, premiação? O meu segmento é realmente prevenção e combate a incêndio. Nós fomos premiados como empresa inovadora. Isso. Né? Na área visionário, prêmio visionário. A empresa é visionária, o prêmio Visionários Empreendedores. Isso. Com a brigada comunitária, que é o trabalho social que a nossa empresa desenvolve. E daí quando você me falou, Juarez, eu trabalho com prevenção de incêndio, eu falei, não, tem que vir no meu podcast, porque é uma informação que salva vidas. Você pode ter certeza que esse momento que você tirou para vir aqui, você vai ter um acesso a pessoas que, poxa, estava precisando dessas informações e não teria, nem imaginaria onde conseguir. E você está aqui nos ajudando a estar passando isso. E é o que mais nos motiva. Quando a gente montou o canal Dicas da Construção, a gente quis ser um canal bem abrangente para pegar todos os setores, desde a compra do terreno, parte imobiliária, de parte de direitos imobiliários. E era um sonho a gente ter um profissional igual você aqui. E a gente achou que ia demorar tanto e está aqui você nos ajudando. Estamos à disposição. Entendeu? Fico muito feliz. Quantas vezes você julgar necessário. E acredito que bastante, né? Porque é uma área muito ampla, né? É uma área muito ampla. Hoje a gente está pegando algumas perguntas, algumas dúvidas, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Dá para fazer um podcast para uma área específica. Então, quais são as áreas assim que a senhora tem mais demanda? Que aqui eu tô pegando tipo um juntado, né, de todas as áreas e a gente conseguir tirar a dúvida em todos os setores. Mas qual é a área que tem mais demanda e que tem que ter um olhar mais especial para essa área? Hoje a nossa empresa, ela atua com 80% dos clientes na área de eventos. Oh, que legal. E temos o setor... Lembrando shows, hein? Que agora vai ter convite, ó. Temos as indústrias e comércio. Então, hoje, o carro-chefe da empresa são os eventos. Um exemplo assim, eu nunca vi
a parte de prevenção de incêndio voltado a casas tipo familiar, que é tipo aquelas casas térreas de família de 3 a 5 pessoas. Essas casas de condomínio eu nunca vi voltado a isso. É o que? É cultural? É uma falha? É legislação. A legislação não prevê a prevenção e combate a incêndio numa residência unifamiliar, que nós chamamos. Sim. Né? Porém, eu vejo que isso deveria ser uma conscientização das pessoas desde a escola. A minha casa de ferreira, não é espeto de pau. Imagina, então, na minha casa, nós temos a central de gás, eu tenho um extintor lá. Certo. Na minha cozinha, próximo da cozinha, eu tenho um extintor. Meus filhos, desde pequeno, me acompanham em todos os treinamentos. Eu sempre ensinei como manusear um extintor, como mexer na cozinha, se tiver fogo, como fazer, como se precisar desligar o gás e apagar o fogo do gás, como eles devem fazer. Tem uma iluminação de emergência, né, na porta da sala, tem uma iluminação de emergência, sempre teve. Então, acho assim, isso é conscientização. Eu acho que todas as casas deveriam ter. Assim como os carros tinham um tempo atrás, né? Eu acredito que era necessário. Até porque a cozinha... Eu troco toda vez. Eu vou lá, quando há necessidade, eu faço a troca. Eu tenho. Porque a cozinha na casa é o cômodo que tem mais índice de acidentes dentro de uma casa. Então, não deveria. É uma conscientização pessoal, visto que sua casa é seu lar, é sua integridade, né? A legislação ela não invade esse espaço, mas é uma conscientização pessoal. Certo. E por não ter essa legislação, você acha que é muito difícil fazer um trabalho voltado a esse tipo de cliente? Não é. Esse é um dos objetivos da Brigada Comunitária, que é uma das ações, é a ação social da nossa empresa. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Achei muito interessante. Nós temos a ação social, que é a Brigada Comunitária. Como que nós fazemos isso? Nós conscientizamos as pessoas, os empreendimentos de baixa renda e social, a como atuar numa hora de sinistro. Então, ensinamos a usar os equipamentos de incêndio e ensinamos também os princípios básicos de prevenção e combate a incêndio na hora de apagar o fogo na cozinha, na hora de acidente, os primeiros socorros, engasgamento. Então, é capacitando pessoas para salvar vidas. Olha que legal. E esse foi um dos pontos que nós tivemos o prêmio de Visionários Empreendedores, porque já teve o retorno, isso é gratificante, né? Nos cursos que fazemos, várias pessoas já salvaram vidas. Crianças que estavam engasgadas, a pessoa conseguiu salvar na hora, dentro do ônibus. Quando teve princípio de incêndio num empreendimento, num local de trabalho, na casa, soube como agir. E isso foi graças aos ensinamentos da nossa brigada comunitária. Certo, que legal. Então isso é muito gratificante. Essa ação é muito gratificante. Esse é um projeto social da empresa. Que legal. E vocês têm esse projeto desde quando? Já fazem 7 a 8 anos nós temos o projeto. Legal. Ele está tendo projeção agora, né? Esse ano, o ano retrasado, que ele começou a ter projeção. Que legal. Que as pessoas começaram a ver os resultados da nossa ação. Que legal. Isso é muito bom. Selma, eu gostaria de ver com você qual que está sendo a sua empresa olhando para o futuro, porque hoje eles estão indo para materiais novos. Um exemplo assim, eles estão entrando naquele steel frame, né? Sim. Que são materiais novos de construção. Certo? Eles estão, tipo assim, tudo que for para deixar a obra mais rápida e mais barata, eles estão usando. E isso para vocês é um desafio ou vocês já estão preparados para esses tipos de materiais novos? Nós estamos nos preparando para os materiais novos. Alguns materiais nós já estamos preparados. Até porque quando você tem a nova tecnologia, você tem que mostrar, você tem que apresentar junto ao Corpo de Bombeiros a atualização desses materiais.
com cálculos de materiais, com memorial de cálculo, com legislação, provando que realmente são materiais eficientes. Certo. Uma vez eu vi a montagem de que eles colocam assim, faz tipo um sanduíche, colocam uma lã de vidro dentro, se eu tiver errado, você me corrige. Parece que aquilo lá não deixa o fogo passar, é isso mesmo? Sim, são materiais anti-chamas, né? Eles obedecem o teste de inflamabilidade. É o mesmo material que tem dentro da porta? Ou é diferente? Depende de cada situação. Ou ela é oca? Essa era a minha curiosidade. Não, depende de cada situação, né? Porque o material ele é analisado antes para ser utilizado na construção. Porque eu vejo aquela... Não, eu tô falando da porta... Corta-fogo. E ela tem algum produto dentro ou ela é oca? Aquela parte metálica dela? Não, ela tem o produto de proteção do fogo. Pra não deixar passar. Isso, pra não deixar passar a fumaça. Essa era uma curiosidade que eu tinha. Eu falei, mas abrir uma porta não vai ter jeito, né? Mais um podcast. Então. Podemos fazer mostrando pra você como são os equipamentos de incêndio. Certo. A gente percebe, não sei se isso é rotineiro, que como a gente estava falando aí, igual você tem o seu projeto social, que as pessoas, muitas das vezes, os acidentes é tudo por falta de informação, né? Exatamente. Somente na maioria das vezes. Bairros, você vê assim, uma pessoa se queimou, mas muitas das vezes eu vejo uma coisa assim, porque eu tenho esse tipo de aparelho em casa. Já viu aqueles cooktop, né? Que fala, né? Aquilo lá é um perigo. Porque você vê que ele tem onde você coloca as panelas, dependendo do tipo da panela, ele fica penso, ele fica solto ali dentro. Sim. E tá ali para o acidente. Tipo assim, eu não vejo as empresas falando sobre isso. E eu acredito que aquilo ali, queimadura, deve ser líder. Tanto a queimadura, não só a queimadura, né? Foi o que eu disse há alguns minutos atrás. Sim. A cozinha é a área de maior percentual de acidente dentro de um lar. Então, na cozinha você tem queimaduras por óleo. Olha só, você vai fazer uma fritura. A quantos graus tá aquele óleo para você fritar? Um bolinho, para você fritar qualquer coisa. Então, queimaduras por gordura, por água quente. Criança puxando o cabinho. Lá em casa o cabo é tudo pelo lado de dentro. Então, conscientização. Você orientar que não pode. Né? Então, em casa, a criança não fica na cozinha. Na hora que estamos cozinhando, mas é impossível, às vezes, controlar. Então, tem que ter todos os índices de prevenção. Então, igual você está fazendo, colocar o cabo para dentro, não deixar o fogão próximo de aberturas. Sim. Então, você tem que tomar os devidos cuidados. Risco de choque é muito grande. Eu tenho um sobrinho que quando ele era criança, ele andava com as coisinhas enfiando as tomadas. Aí a gente ia lá tampando todas as tomadas. E ele ia enfiando as coisinhas e nunca tomou um choque, eu acredito. Mas se ele tomasse, ele já ia lá mostrar. Que é só berro, né? Mas é uma coisa assim que muitas das vezes uma proteção de tomada, né? Uma proteção de tomadas, ela é primordial. Né? Já que você está falando de tomadas, as quinas dos móveis, quando você tem criança, de preferência toda arredondada. E nós temos as quinas vivas. Verdade. Então, são pontos de prevenção. A mesma coisa, em casa eu fiz uma coisa que uma vez eu assisti um filme americano e ele tinha. E todas as casas que a gente tem, a gente faz isso. Porta do banheiro, em casa a gente põe ela para abrir para fora. Pra quê? Porque eu vi um documentário que quando a pessoa, principalmente idoso, vai tomar um banho, ele tendência é empurrar. Ele tem a tendência de cair. E ele já cai com a cabeça pra porta, né? Que é onde ele quer sair. Daí a pessoa, a hora que for chutar a porta, provavelmente vai acertar a cabeça de quem estiver lá dentro. Então, isso parece que nos Estados Unidos isso é lei, né? Lei. Tem que abrir pra fora. Entendeu? E daí a gente adotou isso. Porque em casa é assim, a gente abre o banheiro pra fora. Como o banheiro na minha casa é próximo da cozinha, a gente abre ela pra dentro pra cozinha. Isso é excelente. O brasileiro ainda não tem essa consciência, né? Essa conscientização de que deveria se abrir as portas para fora. É isso. Mas isso é primordial. Para
Isso para as residências. No comércio, já existe legislação que prevê a abertura das portas para fora. Ah, legal. E principalmente para PNE, que são as pessoas com necessidades especiais. É uma abertura das portas maior. Sim, eu faço isso na minha casa desde 96. Para fora. Pra fora. Porque eu assisti isso aí, eu achei muito interessante. Daí muitas das vezes, quando tem janela assim pra fora, a pessoa olha na janela pra ver se a pessoa não tá com a cabeça muito próxima da porta. Se tiver, fica muito difícil de socorrer, né? Verdade. Então eu fiz isso. Já Parabéns. Já tô antenado, hein? Tá antenado. A próxima, acho que você vai colocar um extintor na sua próxima Não, cozinha. eu já tô pensando. E iluminação de emergência. Não, iluminação de emergência eu tenho, porque lá falta luz direto. Então, em casa... Emergência que fala que as pequenininhas. Isso, na minha casa sempre teve. Na porta da sala e no corredor, entre os quartos. Sempre teve. Mas o vendedor, quando foi vender pra mim, mostrou grandona, tá? Daí chegou assim. Pequenininho. Mas o objetivo dela é deixar o local visível, né? Sim, sim. Então, iluminado você não tem condições. Então, ela fica visível. Ela te mostra o caminho que dá para você andar sem tropeçar. É visível. Sim. Qual é os tipos de extintor que você indica para uma residência familiar? Principalmente casas. O ABC. Até em apartamento, você acha interessante cada apartamento ter o seu kit de emergência? Principalmente por conta da cozinha. Eu acho que seria de extrema necessidade cada morador, cada proprietário ter o seu extintor. E daí isso aí bate no quê? A pessoa não querer por valores, não tá na lei, por falta de necessidade? Não, conscientização mesmo. Conscientização. Certo. Por exemplo, quando você vai fazer a sua casa, você faz o vaso com uma tubulação já específica para não entupir, não é isso? Uhum. Então, é conscientização. Certo. Então, eu acredito que isso venha com o uso de conscientização. Falar em conscientização não tem muito a ver, mas falando assim de prevenção, teve um reality há um tempo atrás que eles precisaram mudar todas as regras da casa porque os usuários estavam subindo em cima do vaso sanitário. Você pegou essa situação? Não. Então, e daí eles estavam explicando que o vaso sanitário corre o risco de cair, horrível. quebrar, e parece que ele passa até pelo calça jeans, né? Sim, É como se fosse uma navalha, né? Ele é uma navalha. Quando quebrado, ele é uma navalha. Eu não sabia disso, Eldes. É terrível o vaso sanitário. Você chegou a ver essa situação? Eu tenho um amigo de infância que ele sentado no pesadinho, sentou e quebrou. Meu Deus. Nossa, Deus do céu. Sério, horrível. A carne. Os caras falam que é igual uma navalha. É uma navalha. Eu imaginei, se você tá com a calça jeans, o cara falou que corta a calça jeans. Corta, é horrível. Porcelana. Outra coisa, o chuveiro, né? O chuveiro, geralmente, você tem lá em cima para você regular a temperatura. O meu é aquele que desce um cabinho, porque eu tenho medo daquele outro. Então, ótimo. Mas muita gente sobe no vaso para regular a temperatura do chuveiro. Eu em casa já fiz o contrário. Eu falei, isso na minha casa não vai ter, não. Então tem o controlador de temperatura, os dois registros. Eu já tomei no nariz com isso aí, sabia? Eu não sabia que tinha que fazer aquela regulagem dele, né? Eu entrei com o outro quente. E a água vem lá do... É boiler, você fala? Do boiler. Boiler. Daí ele vem regaçando, né? Daí você tem que fazer o controle, né? Você abre aqui e depois você vem controlando, né? Tá vendo como a nossa casa também é um risco iminente de acidentes? Então, você viu que a gente tá indo por outro lado? Porque Sim. tem tanta outra coisa, né? Que pode ser fatal, né? Ser fatal. Então, chuveiro, é muito grave o uso de chuveiros e os acidentes também com chuveiros. Né? Mas eu vou dizer fio. Eu vou dizer para você que isso aí do vaso sanitário, uma vez eu vi uma situação que eu vi uma mãe falando assim pro filho dela, que quando fosse usar vaso de rodoviárias, desses lugares assim que não é um lugar que tem uma limpeza controlada, subisse no vaso. Olha pra você ver como que é a cultura, né? Eu já falo. Ela entrou por uma proteção, mas não sabia que poderia causar uma pior, né? Melhor colocar vários, proteger a tampa, se for necessário, com bastante papel higiênico, né? Sim, Mas a gente tem a impressão que ele era resistente, né? Mas não é, né? Corre o risco de quebrar e o acidente. Eu vi no Facebook, não sei se foi no Facebook, foi no YouTube.
chegou a ser fatal. Parece que cortou alguma coisa na veia aqui e não teve nem tempo de ser socorrido. Ai, meu Deus do céu. Não, é difícil, uma coisa que a pessoa não sabe. Temos pontos de risco nas nossas casas. Mas no produto não vem indicado que isso pode acontecer, sabia? Eu já olhei para ver. Não vem. Entendeu? Eu poderia informar, não é um produto que você possa subir em cima, né? Não pode, né? Não pode. Ele tem uma carga que vai te receber sentado, com um peso menor, distribuído. Mas quando você sobe, o risco é muito grande. Então, o que tem? Qual é as armadilhas que tem em casa que é escondida, que uma pessoa que não tem o seu conhecimento não consegue ver? Eu acho que a cozinha é o principal delas. A cozinha é o principal. Então, queimaduras constantes. Aí tem a parte elétrica que você está mencionando. Chuveiro também é gravíssima. A pessoa acha que o chuveiro é simples, você só mexe ali, não. A fiação, não, só tem um fiozinho ali, dá para colocar. Não, chuveiro é outro ponto crítico que deve ser observado com extrema atenção. Então, cozinha é o principal. Chuveiro, fiação, uso geral de fiação elétrica. Benjamin nunca mais? Não, Benjamin nunca mais. A mesma coisa quando eu vou trocar a temperatura do chuveiro, eu desligo ele. Exatamente. Você entendeu? Eu desligo todo o chuveiro. Quando eu vou usar, eu já começo com ele no frio. E vai regulando. Eu vou regulando. No seu caso, porque você tem a varetinha, né? Mas eu já vi casos assim, da pessoa tá no banho, todo molhado, ele erga a mãozona lá e já muda. Porque aqueles mais antigos é em cima, né? E ele faz isso, eu falo, meu, se ele toma uma descarga, né? Tá com o pé ali pé na água ali, né? Então, tem um dispositivo chamado DR. Sim. E esse DR, a história dele, se eu não estiver enganado, foi um engenheiro que criou ele porque ele perdeu uma filha numa descarga elétrica. Já ouviu falar disso? Não, isso aí nós temos um engenheiro eletricista lá. Então, se eu tiver, ele escreve lá depois. Daí a filha dele estava tomando banho e alguma coisa aconteceu, ou foi embaixo ou foi em cima, ela tomou a descarga e veio a óbito. E daí ele criou esse dispositivo que, caso aconteça alguma falha, ele já desliga. E ele é o inimigo dos eletricistas. Porque se tiver alguma fuga de energia dentro da casa, ele trava a casa inteira. Entendeu? Então segurança. Segurança. Mas para os eletricistas é terrível, porque sempre tem um gatinho, né? Entendeu? Aí é uma área que foge do meu conhecimento. Sempre tem um gatinho, entendeu? Uma rede mal balanceada e daí pode ver que é muito raro você chegar numa casa ou até mesmo assim num apartamento e ter lá o DR. Porque o DR, ele tem esse sistema. Qualquer coisinha que esteja fora do padrão, ele não aciona. Ele vai lá e desliga. Na minha casa tem o DR, mas assim, é uma área totalmente... E ele desliga direto, não? Não, tá bem balanceado a rede. O engenheiro eletricista fez muito bem feito o projeto. Bom, deixa eu falar. Tem alguma coisa assim que eu tô deixando passar que você acha que é importante? Pode ir interagindo, fica à vontade. Você fala, Juarez, isso aqui é importante. Olha, eu acredito que o importante, inicialmente, é o projeto de prevenção e combate a incêndio em qualquer situação. Esteja o prédio pronto, esteja o prédio em andamento, né? A construção, ele é importantíssimo para você otimizar, para você fazer um sistema de incêndio eficiente. Certo. E depois, imprescindível, é o treinamento. Você recomenda... Uma pergunta. No momento da obra, quando você está iniciando a obra, você tem como fazer um planejamento também de segurança? Seria o ideal. Você fazer até antes da obra, né? Porque você, com os projetos em mão, você faz o projeto de prevenção e combate a incêndio. Dependendo da obra, um prédio desse porte, você já está com o projeto estrutural, com o projeto elétrico, você tem todas as prumadas, você tem todo... Mas eu digo assim, com relação à segurança das pessoas que vão estar nessa obra. Sim. Existe a legislação de segurança de funcionários, de pessoal. Existe. Ela já é existente. Mas também tem esse sistema de brigada? Tem o sistema de brigada, tem o sistema da CIPA, que é o sistema de segurança. Ela é primordial para o início da obra. Isso daí é a segurança de obra. Ela existe e ela já é implantada em várias empresas. As construtoras, elas têm o know-how de implantação,
de equipe de segurança e coordenação de segurança. Então tem que ter o técnico de segurança, tem que ter o brigadista. Isso aí nós estamos indo para uma outra área, a área de construção. Ela já existe. Mas em casas também, às vezes, muitas vezes não passa batido. Mas é conscientização. Quando você contrata uma construtora, ela já vem com todo esse know-how, ela traz essas situações todas para a obra. Na maioria das pessoas, ela contrata um empreiteiro, né? O ideal seria que o empreiteiro já tivesse esse conhecimento. A começar pelos equipamentos de EPI, né? De proteção individual. Então, bota de segurança. Isso deveria ser inadmissível um funcionário trabalhar sem eles. A parte elétrica, né, Júlio? Por exemplo, vai começar uma obra, ele vai ligar suas máquinas, tem problema na quinta, todo esse material, equipamento elétrico, mas aquela casa, como ela não está construída, ela não tem toda a parte da infraestrutura elétrica, ela é pronta. Então, se faz aquelas gambiarras para poder ligar seus equipamentos e executar a obra. Por isso que o primeiro item da obra é a ligação de água e luz. Antes de você iniciar a obra, quando você tem a aprovação do projeto, a prefeitura já libera para você o documento para você pedir a ligação de água e luz. Você monta o padrão de água e luz. É a infraestrutura básica para você começar a obra. Então, você tem um padrão de luz, o poste de luz, que ali você já faz o seu ponto de ligação e para você trabalhar com todos os equipamentos necessários. Correto? Você, quando você chega assim num prédio, é normal encontrar muito gatinho? Tipo assim, aqueles jeitinhos assim que pode ocasionar incêndio? Hoje, as empresas construtoras para prédio comercial... Não, já existente. Um exemplo assim, vamos lá. Quem que é responsável... quem é o responsável para estar vendo isso aí? É o síndico, o administrador, pelos materiais inflamáveis dentro do recinto? É o síndico. É o síndico. E ele é responsável civil e criminalmente por isso. E já existe uma legislação que o síndico ele é responsabilizado por essas ações. Então, quando um prédio residencial, antes de você começar a fazer uma reforma no prédio, o síndico pede a documentação de um engenheiro. Você tem que ter um engenheiro responsável que vai lá e vai verificar a colocação de piso, a troca de piso, a substituição de piso, a instalação elétrica, a colocação de gesso, para mandar essa documentação, a RT, memorial descritivo, para o síndico, para que ele fique preservado de que ele fez a exigência legal e quem está trabalhando dentro do prédio não está comprometendo a segurança dos demais. Entendi. E quem que é responsável pela manutenção das escadas de incêndio? É o próprio prédio? É o próprio prédio. Certo. Geralmente tem um síndico que tem um período de manutenção. Essa parte assim as dúvidas que ele tem sobre os equipamentos, daí ele precisa entrar em contato com a sua empresa, Sim. Tem uma orientação, é contrato, como que é a Cada parte caso é um caso, né? Se nos contratos fazer a consultoria de todos os equipamentos de incêndio, passar um relatório de como está cada um, e se já está na hora de fazer as manutenções, nós fazemos esse trabalho. A partir daí, se você quer nos contratar para fazer a manutenção, nós temos a equipe para fazer manutenção. Qual é o mais indicado? Depende de cada caso. Ao meu ver, eu acredito que é bom ter uma assessoria. Sim, a assessoria ela é primordial. Entendeu? Porque um exemplo assim, vai ser um custo baixo todo mês, que vai caber ali nas despesas do prédio, e você tá dizendo, tipo assim, vai estar tranquilo, o síndico vai ter tempo para outra coisa, ou os administradores, por quê? Porque é uma parte que precisa você ter uma atenção especial e ter uma empresa cuidando disso. A assessoria ela é primordial. Eu gosto, tudo que é assessoria eu gosto. Preserva a segurança, né? Sim. Então você tem um eletricista, você tem que vem e faz o acompanhamento, você tem o técnico de segurança, você tem a empresa que faz a avaliação dos equipamentos de incêndio. Então, tem a empresa que vem e vê a parte de pintura. Isso é primordial. A assessoria ela é primordial. Em cima dela você consegue se coordenar. Muito legal. Há uma dúvida que eu tenho. Como que a tecnologia hoje está muito rápida e modificando muitas coisas que há
5 anos atrás, 2 anos atrás, nem existia. E como que é isso na parte de combate de incêndio? Tá vindo muita tecnologia, ou é tudo como era antes, há 5 anos atrás, 6 anos atrás? Não é. Tem uma mudança grande vindo? Tem uma vindo? mudança grande. Eu acredito que para melhorar as características e os equipamentos de segurança, tem entrado materiais novos. Eu acho que está, assim, toda essa inovação, ela também se aplica à segurança, à prevenção e combate a incêndio. Há a possibilidade de você ter uma central tendo o controle de todos esses equipamentos? Sim. Já existe. Já existe? Já existe. Aqui em Taubaté já tem isso? Quase todos os prédios têm. Um exemplo assim, falhou a luz em tal lugar. Você já é avisado, falhou a luz em tal lugar. Isso, você tem a central de controles. Olha que legal. Todos os prédios que têm um sistema de incêndio como o seu, ele tem a central de alarme de controle. Legal. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa, dona Ação. Ficou alguma coisa que você fala, Juarez, isso aqui eu quero acrescentar, porque estamos chegando nos minutos finais. Daí, se eu esqueci de perguntar alguma coisa que você acha fundamental, essas pessoas estão sabendo agora, que vão vir mais temas com você aqui, trazendo coisa mais específica, que eu acredito assim que a gente vai ter que abordar bastante para as pessoas que não moram em condomínio, aquelas pessoas residenciais, porque é onde está, como a senhora falou que já tem projetos nessa área. Eu gostaria bastante de trabalhar nessa parte, porque é onde está o povão, né? Isso, a conscientização mesmo. É a conscientização do uso do equipamento de incêndio dentro da sua casa. Assim como ele questionou sobre equipamentos de EPIs e incêndio dentro das obras. Sim. Né? Então, geralmente a pessoa ele vai para a empresa, ele vê tudo isso na empresa e a hora que ele chega em casa ele fechou a porta que dali não vale para casa dele. Então. E não é. Então você está trabalhando na empresa, você vê que tem o extintor de incêndio, você vê que tem iluminação de emergência. São melhorias dentro do seu trabalho que podem perfeitamente ser aplicadas dentro do seu lar. Então, e a pessoa lá na empresa trata tudo com muito carinho, atenção, e a casa dele deixa desprotegida, né? Estranho, né? E é inconsciente. Para você ver quantas pessoas têm um extintor de incêndio na cozinha. Eu nunca vi. Eu acho que só a seu. Não, então. Ou o restaurante, né? Que é obrigado. Mas né? o restaurante é obrigado. Estou falando assim, na residência. Isso é conscientização. Vamos trabalhar bastante isso, eu gostei. Isso é conscientização. Eu acredito que seria necessário. Não tem que ser obrigatório. Você não tem que ser obrigado a pôr isso dentro da sua casa. É conscientização que você sabe que é necessário. Porque a sua casa, ela é seu reduto. Sim. Né? Você tem a decisão, o poder de decisão de colocar ou não. Mas se você sabe, assim como você põe o DR na área elétrica, né, no quadro elétrico, no quadro disjuntor, assim como você contrata um engenheiro para fazer o projeto, ou um eletricista para fazer, um engenheiro para fazer o projeto e um eletricista para executar, dentro dos parâmetros de segurança, você trazer isso para as outras áreas da sua casa. Que hoje as pessoas se preocupam, graças a Deus, bastante com a parte elétrica. Mas tem outros lugares, outros focos na casa que também traz graves problemas de segurança. Então, no jantar a gente estava conversando, a importância de ter um canal voltado a isso. É que as pessoas não têm essa informação que é necessário ter. Não é só na empresa, não é só onde ele trabalha. Ele tem que levar essa proteção para a casa dele. Exatamente. E é o que o nosso canal está trabalhando isso. Sim. Fico muito feliz da senhora estar aqui. Eu esqueci de perguntar alguma coisa para você que você acha que era importante estar abordando nessa entrevista. Dentro do tempo que nós temos, eu acho que foi perfeito. Que legal. Qualquer outro assunto, nós estamos à disposição para estarmos aqui junto com você, esclarecendo as pessoas, orientando em toda a área de assessoria de incêndio. Perfeito. Quero agradecer, fiquei muito feliz de estar recebendo você aqui. Pode deixar suas redes sociais e como as pessoas fazem para estar te encontrando. O nosso telefone é o 12-3621-6223. A nossa rede social é o Instagram, @Pereira Moura Engenharia.
Muito obrigado. E será uma honra estar recebendo você aqui para a gente estar tratando mais assuntos. Foi muito importante porque é uma área que a gente precisa levar essa informação para as pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes você pode estar colocando a sua casa em risco por falta de informação. Então quero já estender esse convite para você e você já está elaborando novos temas para estar nos trazendo. Já está aceito. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Você viu, meus amigos, que tema legal a gente falou hoje sobre como combater incêndio, trabalhar a prevenção do incêndio. E isso você só encontra aqui no Dicas da Construção Podcast, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas.